Olá, queridos alunos do Colégio Nova Geração. Aqui quem está falando é a professora Inês, dos terceiros anos. Hoje eu vim aqui para fazer uma revisão com vocês de História, tá? Nós vamos falar hoje na revisão sobre agentes da história e fatos históricos e a descoberta do mundo, tá? Vamos começar então por agentes da história. Agentes da história, quem são os agentes da história, Pro? Pode ser uma pessoa ou um grupo de pessoas, tá? Professor, o que é um fato histórico? Fato histórico é um acontecimento ou seja, o que aconteceu, o que está acontecendo, tá? Nessa imagem aqui, por exemplo, nós podemos ver que é uma imagem referente ao descobrimento do Brasil. Professora, o que é descobrimento do Brasil? O descobrimento do Brasil é um fato histórico, alguma coisa que aconteceu. E aqui nós podemos ver quem que descobriu o Brasil? Foi Pedro Álvares Cabral. Então esse é o agente da história. Pro, mas ele descobriu o Brasil sozinho? Não. Teve várias outras pessoas que vieram junto com ele nas embarcações. Só que ele era o comandante. Então ficou o nome dele como o descobridor do Brasil, certo? Pro, você está perguntando aí, você é um agente da história? Sim, você é o principal agente da sua história. Todos nós somos agentes da nossa própria história. Sabemos que no futuro teremos muitas histórias para contar. O que eu vivi antigamente, hoje eu posso contar. Foi fatos da minha história e eu fui agente para que essa história pudesse acontecer. E o futuro, pessoal, depende do nosso presente. Então, o que eu faço hoje vai ser levado em consideração lá no futuro. Então, os fatos que vão ocorrer hoje na nossa vida vão ser fatos que vão ser contados lá no futuro, tá? Então é isso, agentes históricos e fatos, belezinha? Agora vamos para a descoberta do mundo. Rapidinho, tá? Imaginário, vamos só lembrar o que é o imaginário, pessoal. Imaginário, vocês lembram que a professora falou que nos mapas eles tinham monstros, sereias nos mares? Era tudo parte do imaginário. Pro, mas o que é imaginário? Imaginário é um conjunto de ideias que norteiam uma época. Nessa época, eles não tinham o conhecimento que nós temos hoje. Então, era uma ideia de que eles tinham naquela época. Então, isso podia ser conhecido como imaginário, tá? Pessoal, lá no século XV, nós não tínhamos o conhecimento de toda essa extensão territorial. O que os europeus conheciam era apenas o continente da Europa, o continente asiático e o norte da África. Não era o continente da África, era só o norte da África. Então era uma extensão territorial bem pequena do que hoje nós conhecemos, certo? Com as grandes navegações, foram sendo descobertos novos territórios. Certo, pessoal? Olha aí. As grandes navegações tinham como principal objetivo buscar especiarias para o comércio das grandes feiras europeias. Então, eles começou as grandes navegações com a busca de especiarias para ser vendidas nas feiras europeias, certo? E onde eles achavam determinados produtos? Pro, vai dar alguns exemplos aqui, rapidinho, tá? A baunilha eles achavam no México. O pau-brasil eles retiravam aqui do Brasil, o gengibre da Índia, a noz moscada da Indonésia e na China eles encontravam o anis estrelado e o gengibre também, tá? As grandes viagens só foram possíveis devido ao avanço das tecnologias de navegação e do desenvolvimento da cartografia. Então, para que as grandes navegações fossem possíveis, todas as viagens eles registravam, eles faziam diário de bordo, e esses diários de bordo iam se juntando, iam atualizando os mapas. Isso que aconteceu, como começou com os primeiros mapas, aí foram descobrindo novos territórios e assim foi até chegou no mapa que nós temos hoje, que é o mapa Mundi, certo, pessoal? E aí, para eles poderem adentrar mar adentro, eles precisavam de instrumentos que guiassem eles, porque senão eles iam ficar à deriva. E para isso não acontecer, tinham várias tecnologias e instrumentos náuticos. Um deles é a balestilha. A balestilha era usada para medir a altura dos astros por meio de ângulos retos. Tínhamos também o quadrante,
que era usado para medir a altura dos aços acima da linha do horizonte e manter a posição do barco, porque assim eles não iriam se perder, certo? Eles tinham também o prumo de mão, que era usado para medir a profundidade da água. Tinham também o astrolábio, que era usado para determinar a posição das estrelas. Eles tinham a agulha de marear, que é como se fosse a nossa bússola de hoje em dia. E como que eles faziam essas grandes navegações? Com as caravelas. Essas caravelas, elas eram feitas para aguentar grandes viagens e muito peso, porque eles iam buscar as especiarias e essa caravela era lotada, então, de suprimento para eles poderem viajar e na volta com todas as especiarias que eles tinham. Então, tinha mais espaço dentro das caravelas para produtos e condimentos do que para as próprias pessoas, tá? E elas eram altas e triangulares para quê? Para facilitar na manobra nas manobras e melhorar o desempenho em alto mar, certo? A outra questão que nós estudamos nesse capítulo foi se a Terra é redonda. Sim, hoje nós temos vários estudos que comprovam que a Terra é redonda. Só que lá no século XV, eles tinham dúvidas entre a Terra plana e a Terra redonda. Muitos falavam que a Terra era plana e poucos acreditavam que a Terra era redonda. E por isso até que começou as grandes navegações. Eles foram perdendo esse pensamento de que a Terra fosse plana. E aí, se fosse plana, quando eles começassem as grandes navegações, eles iriam cair. Mas como alguém começou primeiro essa grande navegação e viu que a Terra tinha mais, além do que eles imaginavam, e ela não era tão plana como eles pensavam, certo? E aí, com o passar do tempo, foi descobrindo-se que a Terra é redonda e não plana, certo? Um dos primeiros navegadores que chegou a acreditar que a Terra era redonda foi Cristóvão Colombo, tá? Ele foi um dos primeiros a chegar na América. Ele fez 4 viagens, mas ele acreditava que tinha chego nas Índias. E depois dessas 4 viagens, Américo Vespúcio, em 1503, foi para as Américas também, fez o mesmo percurso que Cristóvão Colombo e descobriu que era uma terra não conhecida ainda. E então foi descoberto o continente americano, que recebeu esse nome em homenagem de Américo Vespúcio. Tá, pessoal? Então é isso aí, ficamos por aí, espero que vocês tenham gostado da nossa aula e até a próxima aula. Um abraço e um beijo no coração de todos vocês. Tchau, tchau!